Olá, você está no canal Maravilhas da Matemática. Vamos para mais uma aula? Símbolos e fórmulas químicas. O que significam? Pense em onde pode ter visto esses símbolos fora da sala de aula. Hoje, você vai 1. Representar elementos usando símbolos químicos. 2. Compreender os conceitos básicos da nomenclatura da IUPAC e na nomeação de compostos. 3. Usar fórmulas químicas para representar compostos. Você sabia? O cientista sueco Jöns Jacob Berzelius introduziu o sistema moderno de símbolos químicos. Ele representou os elementos usando uma ou duas letras de seus nomes latinos. Símbolos químicos são formas abreviadas de representar elementos em química. Lembre-se de que um elemento não pode ser quebrado em substâncias mais simples. Cada símbolo é composto de uma ou duas letras. Sempre escreva a primeira letra maiúscula. Importância dos símbolos químicos. Servem como uma forma padronizada de representar elementos, facilitando a troca de informações sobre elementos e compostos. Oferecem uma maneira concisa e simples de representar elementos em equações químicas, eliminando a necessidade de soletrar o nome de cada elemento. Símbolos químicos comuns. H, hidrogênio, derivado do grego hidro e genes, que significa formação de água, elemento mais abundante no universo. O oxigênio, o nome vem do grego oxi e genes, que significa formação de ácido, essencial para a vida. C, carbono, derivado do latim carbo, que significa carvão, encontrado em todas as formas de vida conhecidas. N, nitrogênio, vem do grego nitron e genes, que significa formação de nitrato, constitui cerca de 78% da atmosfera da Terra. Na, sódio, derivado do latim natrium, metal macio que se oxida facilmente quando exposto ao ar. Cl, cloro, nome derivado do grego tiloros, que significa amarelo esverdeado, amplamente usado em desinfetantes e produtos de limpeza. Jogo dos símbolos. Quantos elementos você consegue reconhecer dos símbolos químicos abaixo? Nomeie o máximo que puder. Os elementos geralmente são nomeados, com base em suas características, das substâncias das quais foram extraídos, como foram encontrados, de seres mitológicos, de locais ou indivíduos notáveis. Gabarito: Al, ouro, Ni, níquel, Mg, magnésio, I, iodo, P, fósforo, Ag, prata, K, potássio, K, cálcio, Hg, mercúrio, Al, alumínio, Zn, zinco, C, carbono. A tabela periódica dos elementos. Há 118 elementos químicos listados na tabela periódica em uma ordem específica. As regras de nomeação de novos elementos na tabela periódica são estabelecidas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, IUPAC. O papel da IUPAC. A sigla IUPAC significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC é responsável pelo estabelecimento de sistemas de nomes não ambíguos e consistentes, também conhecidos como nomenclaturas e terminologia dos elementos químicos. Possui um sistema para nomear compostos químicos que fornece uma linguagem padrão para cientistas de todo o mundo. Nomeação de compostos. Um composto é uma substância que contém dois ou mais elementos que estão ligados quimicamente. Uma fórmula química é uma expressão mostrando os elementos em um composto e suas proporções relativas. Contém uma combinação de símbolos químicos e números. A fórmula química para o dióxido de carbono é CO2. O que a fórmula CO2 significa? O dióxido de carbono é um composto formado por carbono e oxigênio. Abaixo está o modelo molecular do dióxido de carbono.
Nomenclatura de compostos iônicos. Um composto iônico é formado por um metal e não metal. Algumas das regras básicas ao nomear compostos iônicos incluem: um não metal sempre virá primeiro em uma fórmula química, seguido por um não metal. Exemplo: cloreto de sódio, NaCl. 2. O nome de um composto iônico com dois elementos é composto pelo nome do ânion mais eto mais de mais nome do cátion. Exemplo: sulfeto de cobre, Cus. 3. O nome de um composto com três elementos, incluindo o oxigênio, é composto pelo nome do ânion poliatômico mais ato ou ito mais de mais nome do cátion. Exemplo: sulfato de sódio, NaSO4. Nomenclatura de compostos covalentes. Um composto covalente tem dois ou mais não metais. Algumas das regras gerais ao nomear compostos covalentes são: um não metal mais à direita na tabela periódica vem primeiro. Exemplo: dióxido de carbono, CO2. 2. O nome de um composto covalente com dois elementos é formado pelo nome do composto mais à direita na tabela periódica mais eto mais de mais nome do elemento mais à esquerda. Exemplo: dióxido de enxofre, SO2. 3. Use os prefixos mono, di, tri, tetra, para indicar o número desse elemento na molécula. Exemplo: tetracloreto de carbono, CCl. 4. Lembre-se de que muitos compostos covalentes têm nomes comuns que são amplamente aceitos. A água é H2O. Amônia é NH3. Metano é CH4. Jogo dos nomes químicos. Identifique as fórmulas químicas corretas para os seguintes compostos: brometo de potássio, iodeto de lítio, monóxido de carbono, ácido sulfúrico, nitrato de potássio. Gabarito: brometo de potássio, KBr. Iodeto de lítio, Li, I. Monóxido de carbono, CO. Ácido sulfúrico, H2, SO4. Nitrato de potássio, KNO3. Revisão. Símbolos químicos são formas abreviadas de representar elementos em química. Cada símbolo é composto por uma ou duas letras, com a primeira letra sempre em letra maiúscula. Nomenclatura IUPAC. A IUPAC é responsável pela criação de um sistema de nomenclatura de elementos e compostos, fornecendo uma linguagem padrão para cientistas em todo o mundo. Nomes de compostos. Os compostos são representados por fórmulas químicas, que usam símbolos e subscritos. A IUPAC define regras para nomear compostos corretamente. Caça as fórmulas químicas. Identifique e registre as fórmulas químicas, nomes comuns e nomes da IUPAC correspondentes para 5 compostos comuns encontrados em casa. Essa é a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, curtam a aula. Obrigada, até a próxima, pessoal!